Bom, essa daqui é a questão da ouriça. Eu considero que é uma questão meio que difícil porque ela não é muito clara, tá? Eu acho que vai ter muita controvérsia aí na resposta, mas basicamente é o seguinte: com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de tenacidade transformada em brandura, obstinação traduzida em isolamento, inércia provocada pelo desejo platônico, irreverência cultivada de forma cautelosa ou desconfiança consumada pela intolerância. Então vamos lá, vamos voltar para o texto. Uma ouriça. Um truque aqui que eu percebi é o seguinte: você tem que ignorar os parênteses, vai te ajudar a ler. Então, por exemplo, se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha, se eriça, e esfera espinho, se ouriça espera. Mas não passiva, nem só defensiva, sim agressiva, do agressivo capaz de bote, de salto, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe lhe chega em, desfera os espinhos, ela se desouriça, reconverte o material hermético. O que é hermético? É uma coisa que é muito fechada, e armado na carne de antes, e as molas felinas nas molas em espiral. Então, o que está falando aqui? Então, se alguém de longe esboça chegar perto, a pessoa se fecha, ela se eriça, arma os espinhos de forma agressiva para outra pessoa não chegar perto e se arma como se fosse dar um salto de forma agressiva. Se o de longe lhe chega em, isso daqui eu não entendi, né? Desfere os espinhos, ela se desouriça. Então, em alguma outra circunstância, ela desfaz os espinhos e ela desfaz a bolota dela, né? Ela se reconverte de uma coisa fechada e armada, ela volta a ter carne como antes, e as molas felinas se desfazem e as molas se transformam em uma espiral para o abraço, né? Então ela se torna uma pessoa, digamos assim, amorosa e acolhedora. Vamos lá. O que tem a ver isso daqui com a questão? Obstinação traduzida em isolamento. Não tem a ver com obstinação, né? Inércia provocada pelo desejo platônico. É isso. Ela está super agressiva, né? Não é uma inércia. Ela está fazendo alguma coisa. Irreverência cultivada de forma cautelosa. Irreverência eu acho que não cabe aqui também, né? Tenacidade transformada em brandura. Quando a gente fala de abraço, a gente está falando de brandura, né? Uma coisa calorosa aqui. Então, eu considero que a opção que pode ser é a A. A outra opção que poderia ser é desconfiança consumada pela intolerância. Existe aqui desconfiança, só que consumada pela intolerância. Por que intolerância? Da onde que está surgindo isso, né? Essa que é a grande questão. Consumada, né? Que ela está utilizando a intolerância como, não sei. Eu sinto que é A, mas também pode ser a E, né? O meu palpite é A aqui. A gente vai descobrir isso aqui na correção. Talvez a gente grave, se for errado, a gente grava um vídeo de resposta. Mas eu acredito que é. Tenacidade no sentido de que é uma pessoa, né, perspicaz, dura, né, decidida. E depois brandura por causa da questão do abraço. Eu acho que é isso daqui nessa questão 9. Na questão 10, desculpa.